Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, amanhecemos um novo dia na graça de nosso Deus, junto das pessoas que amamos, rezando por aqueles que ainda não amamos muito, como nos pede Jesus, mas sempre prontos para ouvir a palavra e tentar transformar a nossa vida naquilo que Ele nos pede. Hoje Jesus nos ensina que devemos ir além, ir para águas mais profundas, que precisamos ser obedientes a Ele para que as graças aconteçam em nossas vidas. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando a memória de São Gregório Magno, temos a graça de ouvir Jesus dizer que precisamos avançar para águas mais profundas. São Gregório foi Papa, exerceu seu pontificado com especial atenção às populações maltratadas pelos bárbaros. Destacou-se por seu grande zelo pela liturgia e pelo canto sacro. A seu exemplo, sejamos abertos ao conhecimento da verdade e à prática do amor fraterno. Neste Evangelho, vemos destacado que a multidão apertava-se para ouvir Jesus. Jesus passa a ser o centro da atenção do povo, pois falava com amor
ensinava com autoridade. Estando na barca, começou a ensinar as multidões. Jesus sempre ensinando, sempre apontando novos caminhos, mudando o jeito de ser e de pensar de todos. Depois de ensinar a multidão, Jesus pede a Simão para avançar para águas mais profundas. Jesus quer que continuemos confiantes em nossos propósitos, sem desistir. Por isso pede a Pedro que siga mais adiante às águas mais profundas. Eles trabalharam a noite inteira e nada conseguiram pescar. Então Pedro diz: nós trabalhamos tanto, nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Aqui percebemos a autoridade de Jesus. E vejam que quando obedecemos a Jesus, alcançamos fartura, alcançamos as graças que necessitamos. Sem Jesus, nada pescaram. Com Jesus, na obediência e mesmo no cansaço, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. É a abundância que temos com Jesus. Não podemos ficar presos aos limites humanos, mas temos que nos abrir à imensidão do amor de Deus. Essa pesca milagrosa que ouvimos faz com que percebamos que precisamos ultrapassar o que é comum, que precisamos ir além. Quando estivermos cansados, não podemos desistir. Temos que nos segurar na mão de Jesus e seguir adiante, como nos mostra o Evangelho. Pedro percebe sua pequenez diante de Jesus. Aqui também se encontra a nossa experiência com Jesus. Também nos sentimos pequenos, pecadores, mas há necessidade de passarmos da desilusão para a confiança. Eles estavam desiludidos, cansados. Todos estavam daquela mesma forma, aqueles pescadores, mas confiaram em Jesus e tudo se transformou. Você já se viu assim? Creio que todos nós. Por isso precisamos confiar, ir além. Ir para águas mais profundas significa dar passos para o novo e não ficar, às vezes, teimando com velhas experiências, às vezes fracassadas, e que sabemos que vamos fracassar novamente, mas acreditar e seguir, saber ousar com sabedoria. Às vezes não experimentamos um milagre diante de nossas vistas, como Pedro, mas muitos milagres acontecem conosco. Vejam que Jesus encoraja os discípulos e eles passam a segui-lo. Somos também seguidores de Jesus. Precisamos confiar mais em sua palavra, naquilo que nos pede, sermos obedientes, irmos além, sair do nosso comodismo, de às vezes imaginar que está tudo bem assim, não precisamos de mais nada. Nós precisamos confiar, acreditar em Jesus, ir além, fazer o bem, fazer aquilo que é necessário para que tudo possa concorrer para o bem de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.